Bom dia com Jesus, meninas, bom dia com Jesus. Meninos, estamos na casa de Deus, estamos na escolinha das crianças, no Tabernáculo da Fé. Estamos aqui na casa de Deus e vamos iniciar nossa escolinha, lendo a Bíblia, orando, falando com o nosso Deus. Quem aí, deixa eu ver quem trouxe aí a lição de casa. Você trouxe? Esqueceu? Também esqueceu? Gente, tem gente que... Vocês estão muito esquecidos, hein? Ó, cadê? Vocês vão lembrar de quem que é qual, hein? Depois, no final da escolinha? Cadê? Tem uma... vocês têm que cuidar bonitinho agora, hein? Para domingo que vem estar maior ainda, será? É isso aí, muito bom. Vamos, daqui a pouco mais coleguinhas vão chegando e nós vamos ter várias participações neste domingo, oração e louvor a Deus. Vamos esperar mais a Dora chegar. Depois que ela chegar, a gente pode ler a Bíblia, né, irmã Isadora? Então, estamos aqui. Irmão Vitor, bom dia. Tudo bem? Dormiu bem? Muito ou pouco? Mais ou menos dava para dormir mais, né? Podia dormir mais, não podia? Roncou também, Vitor? Vitor, roncou também? Roncou? Não? É que você estava dormindo, você não ouviu. Será que não? Mas, então, vamos abrir nossas Bíblias? Cadê a Bíblia de vocês? Vamos abrir nossas Bíblias lá na Epístola, no livro... Epístola é uma carta, né? Lá no livro... Qual que será, hein? Salmos? Será que é Salmos? Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Está no qual testamento, hein? No Velho Testamento? Ou no Novo Testamento? Carta de Paulo aos Gálatas. A gente pode cantar para lembrar, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Os 39 livros estão no Velho Testamento. Atenção. Já acharam? E eu não cheguei no livro? Gálatas. Então agora vamos lá. Não está no Velho Testamento então, está no Novo. Então vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Os 27 livros estão no Novo Testamento. Atenção. Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6. Encontraram, não? Eu vou aí agora e eu te ajudo a encontrar. O versículo é o versículo... Ixi, agora eu esqueci. Estava olhando ali na Bíblia, eu lembrava. Vou olhar ali de novo. Gálatas é esse aqui, ó, que está
Aqui, ó, GL. Esse aí. Tem 1 Coríntios, depois tem a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você vai passando. Aí antes de Efésios, aqui, ó, tá Gálatas, capítulo 6, verso... Deixa eu olhar ali na minha Bíblia que eu vou encontrar. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. E nós vamos ler na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, acredito eu. Não erreis. Vou aguardar mais gente chegar. Pode vir. Já vai abrindo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Atenção aqui, ó, meninos. Atenção. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Aguardar todo mundo estar com a Bíblia aberta. Está lá no Novo Testamento, lá depois de Coríntios, antes de Efésios. Lá na frente. Vamos lá. Estão encontrando. Dá tempo de você encontrar. Gálatas, lá no Novo Testamento, antes de Efésios aí. Isso, GL. É GI? Não. GL. Pode confirmar que é GL. Porque tem as duas letras da palavra Gálatas. Gálatas não tem I, então não pode ser GI. Tem que ser GL. Tem lugar que o I parece com L, né? Mas, volta um pouquinho, tá? Antes de Efésios. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Aí ó. Gálatas 6, versículo 7. Corre para você chegar aqui, para dar tempo de nós lermos a Escritura com você aqui junto com a gente. Nós temos que fazer de tudo para chegar na escolinha antes da leitura da Bíblia, né? Para dar tempo de todo mundo estar com a Bíblia aberta quando nós formos fazer esta leitura, muito importante. Então diz assim, ó: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa... O que é escarnecer, vocês sabem? Sabe, meninos? Escarnecer? Seria zombar, ridicularizar, fazer brincadeira, chacota. É como se fosse o bullying, né? Mas bullying é algo mais do nosso dia a dia. Mas Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também, o quê? O que é ceifar? Colher. Então, tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Lembra que nós falamos domingo passado sobre plantar coisas que nós colheremos na vida eterna? Se nós plantarmos coisas no Espírito, então, leitura da Bíblia, oração, louvor, respeito aos pais, respeito ao pastor, respeito aos diáconos, tudo isso são coisas que nós estamos semeando no Espírito. Porque é importante estudarmos. Todos nós, todas as crianças devem buscar estudar, ser boas alunas. Mas até onde vai a nossa educação? Até o dia que a gente...
É isso. Morrer até o dia da nossa morte. Então nós devemos ter, sim, os estudos, mas ela vai até o dia que nós morrermos. Agora, aquilo que nós semeamos no Espírito, aquilo que nós semeamos para Deus, isso nós colheremos os frutos lá do outro lado, lá na eternidade. Então, é por isso que nós estamos aqui, para semearmos coisas de Deus, coisas boas, semearmos coisas no Espírito para podermos receber na vida eterna. Vamos fechar nossas Bíblias e vamos vir ao altar, meninos e meninas. Venham ao altar para falarmos com o nosso Deus. Quem quiser vir aqui na frente pode vir orar. Tem muitos meninos que quase não oram aqui, venham aqui na frente orar. Vamos, venham ao altar, meninos e meninas, sem medo, sem demora. Cristo está chamando vocês para ouvir vocês aqui. Não hesitem. Quando vocês forem chamados, vocês venham correndo. É isso, temos aqui 2 meninas, 3 meninos para fazer suas orações. Fechem seus olhinhos, meninos, concentrem na sua oração. Não deixe que o seu coleguinha do lado, a sua coleguinha do lado, que nem nada, nem ninguém atrapalhe aí a sua meditação, o seu momento com Deus. É muito especial, muito mesmo. Então, valorizem e aproveitem este tempo de oração. Senhor Jesus Cristo, muito obrigada, Senhor, por essa manhã abençoada que nós estamos tendo. Abençoe, Senhor Jesus Cristo, a escola dominical que vai ter, Senhor. Abençoe a escolinha das crianças, Senhor. Abençoe, Senhor Jesus Cristo, cada um de nós, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor nos deu, pelo pão que o Senhor nos dá, Senhor. Abençoe os diáconos, as irmãs que trabalham na cozinha. Abençoe os irmãos que trabalham aqui no santuário, Senhor. Abençoe o pastor Jonas, sua família. Abençoe a família do pastor Joaquim Gonçalves, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, por tudo, Senhor. Nos ajude, nos livre e nos guarde de todo mal, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, por essa noite. Abençoe essa semana abençoada. Abençoe mais essa semana. Abençoe essa manhã. Abençoe essa igreja. Abençoe a escola das crianças. Abençoe todo mundo. Abençoe o pastor Jonas. Abençoe os diáconos. Abençoe todo mundo. Abençoe as pessoas que estão no médico, vão fazer cirurgia. Abençoe todo mundo. Em nome de Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Senhor Jesus, Senhor, por esse dia, abençoe por toda minha família, abençoe por essa igreja, os diáconos, pastor Jonas. Agradeço por todo mundo. Moção, Amos, Leandro, Senhor, por tudo, em Jesus Cristo, amém. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Que o Senhor abençoe aquelas pessoas que estão necessitando de cura. Que o Senhor guarde elas e as livre de todo mal. Que o Senhor abençoe esse culto de hoje. Que o Senhor acampe o teu anjo ao nosso redor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe a família de cada um, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido Pai do céu, muito obrigado por mais um dia de vida aqui na casa do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensina cada dia, porque o Senhor nos ajude a andar nos caminhos do Senhor e nos pastos verdes. Pai, que o Senhor nos guie, que não deixe nós cair em tentação. Obrigado também porque o Senhor abençoa a vida de todos nós e porque todo dia quando a gente está aqui, o Senhor ensina cada coisa nova para a gente, mas sem medo
da palavra do Senhor. Pai, que o nosso dia seja muito bom e que abençoe o pão de cada dia para nós alimentarmos. Obrigado por nossas vidas, Pai. Sem as nossas vidas, a gente não podia fazer nada. E sem o Senhor, a gente não podia nem respirar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Vamos voltar aos nossos lugares, meninos e meninas. Tivemos este momento tão especial de oração. A oração, ela é intimidade com Deus. Você quer ter intimidade com Deus? É bom ter intimidade com Deus? É bom ter intimidade com o papai e com a mamãe? Tem que ter, não tem? Temos que ter. E ter intimidade com Deus é melhor ainda. Você poder conversar com Ele, contar aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, e receber de Deus também aquilo que você precisa. Porque Ele responde às nossas orações. Ele responde aos nossos desejos. E sobre o assunto que nós vamos falar hoje, gostaria de saber se vocês conhecem um corinho, que ele diz assim, ó: a palavra de Deus é semente. Vocês conhecem outro corinho que tem a palavra semente? Tem um hino bonito, né? A semente. Depois vocês têm que cantar esse hino aqui, hein? Quem que vai cantar ele? Será que a Débora vai cantar? Não se pode matar a semente, né? Germina. Nossa, muito bonito. Tem outro corinho que fala sobre semente? Será que alguém lembra? Eu não lembro. Só se vocês lembrarem. Lembra, Vitor? Lembra? Não lembra? Eu também não. Mas aí esse corinho diz assim, ó: a palavra de Deus é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Tem mais. Mas a gente vai aprender essa parte, depois a gente aprende o restante. Vamos lá? A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando. De novo, a palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo. De novo, pra gente fixar. Aí depois é assim, ó: Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dar. De novo, a palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Vamos lá aqui, ó. A palavra de Deus é semente. Vocês repetem, hein? A palavra de Deus é semente. Gente, mais forte. Vamos lá? A palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Agora mais forte: Jesus Cristo é vitória real,
veio ao mundo para nos salvar. E teremos prazer divinal e a vida eterna nos dar. E aí volta de novo, a palavra de Deus é semente, é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Vamos lá? Mais forte vocês agora, hein? Vocês estão cantando tão alto que parece que eu já não estou escutando mais o piano. Então, para a gente não sair do ritmo, nós vamos cantar de novo agora bem no compasso certinho. Pode ser? Que nós temos que louvar a Deus, mas tem que ser corretamente, com ordem, bonito. Então, ó, vamos só ouvir o compasso do hino, ó. Tum, 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 turum, tum, turum. Pode ir agora. Peraí. Vamos de novo, vamos começar de novo. Mas Esther, faz só o comecinho assim, ó. A palavra. De novo, mais alto para eles entenderem assim, ó. Tem uma pausa, ó. Vamos lá. Esquentou a garganta, relembrou. E aí nós vamos, domingo que vem, quem sabe, nós cantamos de novo. E aí vai ficar melhor ainda, vocês mais decorados ainda este hino. Irmão Lucas e irmão João Pedro, muito obrigado aí, irmã Esther. Deus abençoe vocês por esta ajuda. Tem mais alguém que trouxe o versículo da Bíblia para ler? Podem vir então, meninos e meninas. Vamos começar aqui por você, irmã Ellen. Provérbios capítulo 4, versículo 1 e 2. Ouvi, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento, porque vos dou a boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Salmos capítulo 103, verso 1 ao 5. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não
te esqueças de nenhuma de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa da benignidade e de minha misericórdia, que farta a tua boca de bens de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. Pedro 2:9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Abacuque 6, 17 ao 19. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Salmos capítulo 5, verso 3. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Amém. Deus abençoe vocês, meninos, pelas suas participações, leituras da Bíblia. E agora nós vamos ter um hino, ó. O irmão Jefté Gabriel vai cantar Amai-vos, pois quem ama, cumpre a lei. Então vamos ouvir o irmão Jefté cantar. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto vos amei. Amai-vos, amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama, cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A Bíblia nos ensina que o amor é a suprema afeição.
mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe onde está escrito isto? São João 13, versos 34 e 35. Deus te abençoe, irmão Jefté. Um hino muito bonito, inspirado, né, nestes versículos de Jesus, nessas palavras de Jesus. Um novo mandamento vos dou. Vê se no estúdio lá está pronto o que eu tinha pedido para eles. Tá não? Então deixa, não tem problema. A gente pede as coisas de última hora, né? Então, veja só. Destaques. Vocês querem ler destaques? Então tá bom, então venham aqui. Cadê os destaques da semana? Já tinha. Vai ser muito bom. Dá mais tempo lá para o estúdio também, né? Vamos lá, meninos e meninas que anotaram seus destaques da semana. Olha, você comprou um caderno para anotar destaques, foi? Isso aí, parabéns. Vamos lá, pode ler. Culto de quarta-feira, Pastor Liton Rodrigues de Dinheiro, Goiás. Nós temos de Deus Todo-Poderoso dentro de nós. Amém. Deus te abençoe, irmão Oliver. Pregador, Pastor Jonas Pimentel, 6/6/2025. Nós servimos a Deus, não com medo, mas sim com gratidão. Amém. Deus te abençoe, irmão Isaac Augusto. Domingo à noite, Pastor Rodrigo. Não tem como dar certo fazendo errado. Tem de haver uma mudança de comportamento e comprometimento. Amém. Deus te abençoe. Vamos lá, meninas. Pastor Leitão, dia 4/2025. Você tem que olhar para o soluço, não olhar para o problema. Aquilo que está morto, Deus faz ficar vivo. Pastor Liton. Culto de quarta-feira, Pastor Liton Rodrigues. Não é o falar do homem, mas sim o falar de Deus. Pensa em você que é filha e filha de Abraão. Domingo, Pastor Jonas. Se você estiver com a sua casa cheia do Espírito Santo, não terá lugar para Satanás. Amém. Deus abençoe vocês. Os demais meninos não anotaram? Esqueceram seus cadernos? Cadê mais anotações? Tanto de meninos aqui na escolinha, tão poucos as participações de vocês. Como que faz? Por que as meninas participam muito mais do que os meninos? Vocês sabem me dizer? Por que as meninas participam mais? Porque elas são mais organizadas? Será que as meninas são mais organizadas, mais comprometidas, mais dedicadas do que os meninos? As meninas estão falando assim, ó. Será? Não deixem não, meninos. É importantíssimo que vocês sejam dedicados também, tanto quanto as meninas são. E vocês querem ver a diferença também da dedicação das meninas? Olha para vocês verem. Levanta aí quem plantou a semente. Pode levantar bem alto. Cadê a semente? Tem gente que plantou e não trouxe? Vocês não trouxeram? Tá com a sua mãe? Tá. E então, cadê a irmã Isadora? A irmã Débora trouxe. Você trouxe? Não trouxe, mas está plantadinha, está bonitinha. Deixa eu trocar de microfone. Então, nossa, melhorou. Quem mais plantou? A irmã Débora, a irmã Isadora. Vocês aqui, você plantou. Você também tem. Levanta assim para a câmera mostrar lá, o filmador vai mostrar. Bonitinho assim, ó, retinho o copo. Esse aqui aí, a filmagem consegue mostrar vocês que trouxeram aí
as sementes de vocês, olha só que coisa boa. Tem uns aí que já está quase dando feijão, já quase dá para comer feijão que plantaram. Tem uns que está só o brotinho. Cadê os meninos aqui que trouxeram? Está pequenininho aqui dentro também tem. Ó, mostra para a câmera lá, aqui, ó. Isto, ó. Então tivemos alguns pés de feijão. 29 pés de feijão? Então, vocês aqui, mostrou esse aqui também? Está aqui plantadinho, mas não nasceu, não brotou ainda. Está só a pontinha ali quase saindo. Mas é isto. É um processo. Não é do dia para o outro, né? Vai passando. Cada dia cresce um pouquinho. E aí, quando nós vamos regando, vamos cuidando, tem gente que foi lá, quebrou a casca do ovo, colocou lá no baldinho também da semente para adubar a terra. Então, é necessário ter um cuidado. Se você pegar e jogar o feijão no algodão e largar lá, e aí, será que vai brotar feijão? Não vai, né? Tem que colocar a água no algodão para ele começar a crescer, germinar, e aí até que ele vai crescendo, até dar frutos. É a forma mais rápida. E aí, tem agora? Então vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar. Vocês são bons de imaginação? São? Então vamos imaginar que nós estamos assim na beira do mar. Quem já foi no mar? Tem gente que já foi no mar? Você lembra do barulho que as ondas faziam? Então pensa assim no barulho das ondas do mar. Pode até fechar o olho, só não pode dormir, hein? Você pode até fechar o olho e imaginar que você está na beira do mar. Aí tem as ondas batendo assim na areia, vai e volta. E uma multidão atrás do seu lado assim, ó. Gente para a direita, gente para a esquerda, gente para trás. Imagina que você, como criança, está na primeira fila dessa multidão. Todos vocês crianças, estão na primeira fila dessa multidão de gente que está lá na beira da praia, lá na beira do mar. E aí, vocês sabem que entrou alguém no barco, que estava lá na beira da praia. E essa pessoa começou assim a sair de perto do mar, e foi assim, ficou na orla do mar. E ela começou a falar com vocês que estavam lá sentados ouvindo ela. Sabe quem que é este que está falando com vocês agora? Quem? Jesus. Jesus agora está lá. Olhem, fechem os olhos e vejam lá, ó, Jesus em cima do barco falando com vocês. Eles assim, ó: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus lá do barco está falando isso. Então, os discípulos, você viu que os discípulos assim que estavam lá perto de Jesus no barco, levantou e disse assim: por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado.
Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Pensa assim, se não é exatamente assim que o mundo está hoje. Quem no mundo não tem uma Bíblia hoje? Todo mundo tem uma Bíblia, não tem? Às vezes seus colegas lá da escola, as pessoas na rua, todo mundo tem uma Bíblia. Mas eles leem a mesma coisa que você lê e não entendem aquilo que você entende. Por quê? Porque ouvindo, não ouvem, vendo, não veem. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então, agora ele vai explicar para vocês, que acho que agora até chegaram mais perto do barco, né? Vamos lá mais para perto do barco? Vamos, todo mundo? Ficar lá perto dos discípulos? Então nós vamos sair da praia agora e nós vamos lá para perto do barco. Será que nós vamos nadando? Nós vamos nadando todo mundo até lá no barco. E a gente chega lá nos discípulos, lá com Jesus no barco. E aí Jesus diz assim, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É por isso que estar aqui na igreja e continuar na mensagem, crendo, não é para todo mundo. Vocês vão crescer, vocês estão crescendo e vocês observam isso. Que às vezes tem pessoas que vêm à igreja, 1, 2, 3, ficam um pouco de tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí elas saem, não voltam nunca mais. Porque às vezes elas até se alegram com o que elas ouvem, elas ficam felizes, mas aquilo não cria o quê? Que Jesus falou aqui, lá para o fundo. Raízes. Uma árvore, para ela se segurar e manter firme, ela precisa da raiz. Quanto mais vento bate numa árvore, mais a raiz cresce. Sabiam disso? Se o vento não bater na árvore, ela não tem por que crescer as raízes. Então, para a gente crescer nossas raízes de fé, às vezes é necessário ouvir o vento. É por isso que vem as dificuldades, as provas na vida. Porque aí você aumenta a sua fé, aumenta as raízes. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Sabe aquele jovem rico? Ele ouviu a palavra, mas aí quando Jesus disse assim para ele, o que Jesus disse para o jovem rico? Deixa tudo
e segue-me. Vende tudo que tens e dá aos pobres e segue-me. Então, as riquezas do mundo o sufocaram. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, nós desejamos e cremos que estamos nesse número de crianças, de pessoas que ouvem a palavra, obedecem, praticam e dão frutos. Porque a Bíblia fala assim, pelos seus frutos os conhecereis. Sabiam disso? O que são os frutos nossos? Vocês sabem? Porque fala assim, pelos seus frutos os conhecereis. O que são nossos frutos? Tem alguém dando maçã aí? Já viu? Porque o fruto da macieira é a maçã, não é? E o fruto de vocês, qual é? O nosso. São nossas atitudes, nossas ações. Então, aquele menino fala que vai na igreja, mas é desobediente. Faz bagunça. Será que ele está dando os frutos corretos? Quais são os frutos de quem ouve a palavra de Deus? Obediência. Nós falamos de uma agorinha, lá em João. Amor, boa educação. Que mais? Bondade. Reverência, respeito. Aí a gente pensa assim, a estatura do varão perfeito são todos frutos que nós podemos dar quando estamos na sociedade, tendo fé, tendo paciência, tendo temperança, piedade, virtude, amor fraternal, não é? Então esses são os frutos que nós devemos dar, os frutos que nós devemos demonstrar. Porque a Mombrana fala assim, que crer que Jesus é o Salvador, até o diabo crê. Sabiam disso? Até o diabo crê, e eles dizem assim, o diabo crê e estremece, mas não obedece. O diabo não pode dar frutos bons, porque os frutos do diabo são malignos. É matar, roubar, destruir, fofocar, falar mal da vida dos outros. Esses são os frutos do diabo. Agora, os frutos do Espírito, nós temos lá a carta de Paulo que ele fala só sobre os frutos do Espírito. E aí, domingo que vem nós podemos falar sobre isso, combinado? Se Deus quiser. Se Deus nos permitir, nós falamos domingo que vem, então, um pouco mais sobre os frutos. E hoje nós vamos ver ainda quem está fazendo aniversário. Quem aí está completando mais um ano de vida? Tem alguém? E então a irmã Isadora vem aqui, por favor. Deve ter alguém pela internet que está fazendo aniversário. Você está fazendo aniversário? Está? Que bom. Então vem cá, por favor, para a gente saber seu nome e a sua idade. Pedro Rezende, 12 anos. Pedro Rezende, 12 anos. Deus te abençoe, irmão Pedro. Vamos fechar nossos olhos, 1 minuto, meninos e meninas. Vamos orar. Vamos lá, todos com os olhos fechados, meninos. Fechar os olhos. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, nós agradecemos por esta vida que aqui se encontra e algumas outras que estão pela internet e com certeza completam mais um ano de vida. O Senhor tem ajudado eles a chegar até aqui e cremos que pela fé o Senhor os ajudará a chegar até o destino final.
Que o Senhor possa continuar abençoando, enchendo com Teu Espírito Santo, livrando das astutas ciladas do diabo, ó Pai. Que ele cresça no corpo, na alma e no Espírito, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Irmão Pedro, você vai receber um hino que cantado pela irmã Isadora, que é o Nosso Mediador, o nome do hino. Divina ponte se formou, que terra e céus interligou. Jesus, o nosso Salvador, que ao Pai conduz o pecador. Por Cristo acesso temos já ao mais santíssimo lugar. Seu sangue que na cruz verteu nos garantiu acesso a Deus. Há um só Deus, um só Senhor, uma esperança, um mediador, a ponte que dos céus desceu para unir o Pai aos filhos seus. Oremos, pois, com devoção, com confiança e gratidão. Jesus é o nosso mediador, gracioso Deus, o Salvador. É agradável ao Senhor que supliquemos em favor de todo homem sem cessar, para que Deus venha abençoar. É seu propósito de amor, a salvação do pecador. Por isso Cristo a vida deu, para resgatar quem nele creu. Há um só Deus, um só Senhor, uma esperança, um mediador, a ponte que dos céus desceu para unir ao Pai e aos filhos seus. Oremos, pois, com devoção, com confiança e gratidão. Jesus é o nosso mediador, gracioso Deus, o Salvador. Oremos, pois, com devoção, com confiança e gratidão. Jesus é o nosso mediador, gracioso Deus, o Salvador. Deus abençoe vocês por cada uma das nossas participações. Vamos dar uma salva de palmas por todos os hinos cantados, leituras da Bíblia e pela vida de vocês. Amém. Quem não participou hoje, participa domingo que vem.
Tá bom? Combinado? Sim, tem gente que balança a cabeça assim com vergonha, mas quem não participou hoje, participa domingo que vem. Se você não conseguir participar domingo que vem, participa no próximo. Mas não deixem de participar, é muito importante para vocês. E cada hino que você canta aqui, cada vez que você vem aqui, não vou dizer para você assim, vai ficando mais fácil. Às vezes não, parece que às vezes fica mais difícil. Parece que você vai ficando mais nervoso, mais nervosa. Mas quando você vence isso, você se torna um vencedor, uma vencedora. Quem não quer vencer? Nós sempre falamos isso. Quem não quer vencer? Todo mundo quer vencer, não quer? Quer ser um vencedor, uma vencedora? Quer, meninos, ser vencedores? Querem? Porque se queremos vencer, temos que lutar. Então, a gente só fala assim, esforça a minha coragem, Senhor. E aí você fala assim, Senhor, esforça a minha coragem para eu ler um versículo. Esforça a minha coragem para eu cantar um hino. Esforça a minha coragem para eu ler um parágrafo. Esforça a minha coragem para eu ir lá na frente fazer uma oração. E Deus ajuda vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Encerramos nossa escolinha por hoje. E até domingo que vem, se o Senhor nos permitir.